O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, deu 5 dias para o governo explicar por que passou a ocultar uma grande parte dos gastos públicos em sites oficiais, entre eles pagamentos de emendas parlamentares. Dino também sinaliza que vai mexer nas regras das emendas impositivas, é cutucar o formigueiro. Veja na reportagem de Luciana Amaral. O ministro não poupou nem o governo federal quanto à possível falta de transparência das emendas parlamentares. O magistrado deu 5 dias para que o Ministério da Gestão e Inovação explique a restrição de acesso a documentos de convênios e contratos firmados pelo Executivo. Não é possível mais acessar, por exemplo, a prestação de contas de municípios que receberam dinheiro de emendas do chamado orçamento secreto, considerado irregular pelo STF. A pasta disse que vai voltar a disponibilizar os documentos. Flávio Dino ainda cobrou do Ministério do Turismo informações sobre empresas que executaram recursos de emendas PIX e determinou que o governo amplie uma auditoria em andamento para incluir mais ONGs que podem estar envolvidas em desvio de dinheiro de emendas parlamentares. O ministro quer também discutir as emendas parlamentares impositivas, de pagamento obrigatório por parte do governo federal. Uma audiência pública sobre o tema está marcada para daqui a um mês. No despacho, o ministro levantou pontos críticos à imposição de emendas, já questionados em ações no Supremo. A obrigação do Executivo pagar as emendas diante da separação dos 3 poderes, a eficiência, economia e o planejamento das emendas, a compatibilidade do montante do crescimento das emendas impositivas com a Constituição e se as emendas seguem regras de responsabilidade fiscal. O debate, segundo Flávio Dino, é para colher elementos técnicos para julgar as ações ligadas à constitucionalidade das emendas. Ao mesmo tempo, deve retomar a crise com o Congresso sobre o tema. Deputados defendem que a Câmara tem melhorado a transparência e reforçam que as emendas representam uma independência do Parlamento. A obrigatoriedade dessas emendas nos fortalece aqui dentro. Eu creio que vamos vencer essa etapa e vamos executar as emendas da melhor forma que a população tanto merece. Governistas afirmam que o Executivo deve sim fazer sua parte, mas sem uma criminalização generalizada das emendas, com potencial de prejuízo a políticas públicas. A malversação em qualquer terreno deve ser analisada, pesquisada e responsabilizada nos termos da lei. O que me preocupa é que toda vez que o ministro também define uma nova orientação, digamos assim, há uma nova preocupação de que se trate todos como iguais, como se irregulares estivessem. Daniel, não chega a ser exatamente um novo capítulo que nós estamos assistindo, mas é uma volta nessa espiral na qual o Legislativo tem conseguido, sim, peitar o Judiciário? Tem na base de muita ameaça, porque sempre tem dito, olha, tem alguns limites aqui. Se o Judiciário, se o Supremo, se Flávio Dino isoladamente ultrapassarem esses limites, o Legislativo está pronto para dar o troco, na forma de uma pauta anti-STF, robusta, que tem apoio em boa parte da Câmara. Ninguém no Legislativo, ninguém no Congresso está disposto a abrir mão de um poder que ganhou ao longo dos últimos 10, 15 anos, que dá hoje a cada deputado 37 milhões de reais e a cada senador 68 milhões de reais, independentemente da vontade do Hugo Mota, do Davi Alcolumbre, do presidente da República. Essas são emendas impositivas. Agora, esse assunto, na visão do Congresso, desde que teve o acordo, desde que foi aprovado um projeto de lei e Dino liberou, esse era um tema considerado pacificado. Eu só enfatizaria, e acho que tem um ponto-chave aí para a gente recuperar, que a gente ainda não abordou aqui no VT da Luciana Amaral, que é o seguinte: o Dino, quando liberou, falou o seguinte: as emendas vão crescer no menor critério entre 3 apresentados. Crescimento da recente corrente líquida, tudo bem, respeitando os limites do arcabouço, que é aquela alta real de até 2,5%,
tudo bem. E o importante, o verdadeiramente importante, ele tem que obedecer à evolução das despesas discricionárias do governo. As despesas discricionárias do governo vão chegar a zero em 2029. A projeção do orçamento do PLDO que foi enviado agora desconsidera completamente esse critério. Se for seguida essa decisão do Dino, em 2029 não tem mais emenda parlamentar. E aí, então, Caio? Os parlamentares cheiraram isso perfeitamente. Sim, o que está em construção, acho que é uma segunda fase do serviço que o Dino foi, acredito, colocado lá para fazer, pelo presidente Lula, que é desmobilizar toda essa estrutura de poder que o Congresso conseguiu de 10 anos para cá com as emendas parlamentares. Ele conseguiu parcialmente, ele não conseguiu ainda, né? Porque ele... Em termos de volume, é o contrário. Sim. Eu acho que essa segunda fase é justamente o volume. A primeira fase é rastreabilidade e transparência, moralizar. Né? Eu acho que nesse jogo o Supremo tem mais força que o Congresso, eu divirjo um pouco do Daniel, porque eles têm só de emendas parlamentares 100 investigações, mais ou menos, no universo de 600 parlamentares, 594. É muita coisa. Aí o parlamentar tem medo de buscar apreensão, de ser preso. Aí a pauta anti-STF do Congresso não os atinge. Porque toda a pauta anti-STF no Congresso, ela é para os próximos nomeados. Não são para esses. Esses aí vão ficar até morrer, 75 anos, né? Então, assim, acho que o Supremo ainda está no controle do jogo, não conseguiu terminar o serviço, e terminar o serviço é diminuir o percentual das emendas dentro da discricionariedade do orçamento. É nesse raciocínio que você estava seguindo, que é a questão do volume. Isso. E ficou claro para você como é que eles vão limitar o volume? Não ficou claro, está longe disso. William, tem uma questão política aqui que eu estou vendo com muita força e que esse debate, por exemplo, esse novo capítulo do IOF, também conversa com isso, porque se os deputados não rejeitarem o IOF, eles vão deixar o imposto crescer e vão sofrer uma pressão fortíssima. Já estão sofrendo, né, uma pressão fortíssima. Agora, se eles aceitarem derrubar, se eles anularem o aumento do IOF, eles ficam sem emenda parlamentar. Então, o Congresso Nacional, nesses últimos anos, especialmente nesses 4, 5 anos em que as emendas dispararam, eles não tiveram nenhuma sensibilidade para a transparência, não tiveram nenhuma sensibilidade para a responsabilidade da alocação, muito menos para os seus efeitos, inflação, aumento de custo e tudo mais. Eles vão ter sensibilidade a quê para abrir mão das emendas? Essa é a pergunta que eu faço, né? O quanto o Flávio Dino vai conseguir quebrar essa resistência deles? Que, no fundo, se traduz pelo apego ao poder. Total apego ao poder. William, 37 milhões na mão de um deputado por ano? 68 milhões na mão de um senador por ano? Eu só sempre... É claro, é muito, atrapalha as políticas públicas, é o Poder Executivo que tem que executar, que tem que olhar a floresta toda do país e trabalhar as políticas públicas. Mas eu sempre tenho esse ponto que a conquista do orçamento pelo Congresso foi uma conquista. Foram aprovadas 4 emendas constitucionais, aprovadas, passando aí na TV, a gente acompanhando. Cara de perda do governo do que de conquista do Congresso. Porque os presidentes eram frágeis, e os presidentes deixaram isso. Começou com a Dilma em 2015, com a PEC do Eduardo Cunha, passou pelo Temer, o Temer entregou os ministérios para o Congresso, salvo engano, foi a esplanada com mais deputados e senadores, porque ele enfrentou as denúncias, né, da PGR, lá da Lava Jato. Veio para o Bolsonaro tentou aquele esquema de frentes parlamentares, não deu certo. 2020, começo da pandemia, se abriu para o Centrão. E o Lula chegou com um discurso na campanha que ia rever, não conseguiu, pega o seu ministro da Justiça, põe no Supremo Tribunal Federal para tentar resolver a coisa. Esse é o ponto. Foi legítimo o processo que o Congresso avançou, esse é meu ponto. Legítimo não significa que está certo, eu entendo o seu ponto. Exatamente. O legítimo não necessariamente está certo. Mas espera aí, vamos retomar o fio dessa meada toda. O ponto ao que chegamos. Você descreve ao longo da linha do tempo como é que o Congresso se empoderou em cima do Executivo fraco. O Executivo fraco reconhece que é fraco. Sim. E busca os votos que não tem no Congresso, abraçando o STF. A questão que está colocada hoje, e você mesmo usou a expressão, Dino foi lá fazer o serviço para o Executivo, é saber se ele consegue, Daniel,
Dino consegue fazer o serviço para o Executivo, para usar a expressão do Caio? O que eu vejo, William, é que o Legislativo tem meios de dar troco, sim, e não é apenas por uma pauta anti-STF que empareda os ministros atuais. Essa discussão eu tenho um pouco de divergência com o Caio. Mas é também com uma forma de métodos de gerenciar o orçamento. Todas as políticas públicas estão incluídas ali naquele plano plurianual que é votado a cada 4 anos pelo Legislativo. E as emendas são alocadas em programas do PPA. Se o Congresso quiser mexer ali e dizer o governo só executa o que eu quero nessas bases, o governo não tem o que fazer. Então, o governo está muito esperançoso no que o Dino vai decidir, olha para um orçamento ali de 2026, 27, 28 e 29 e diz, olha, não vai ter mais dinheiro para investimento, não tem mais espaço para gasto discricionário, está tudo ocupado por despesa obrigatória, jura de pé junto que não tem nada a ver com isso, que não tem nada a ver com essa discussão encabeçada por Flávio Dino, mas é como definiu Arthur Lira quando era presidente da Câmara. Essa discussão aí, essa briga, são 2 contra 1. Eu acho que tem a grande agenda nacional que ela está contratada para 2027, porque ela não vai acontecer em 2025 e não vai acontecer em 2026, muito menos. Que é uma revisão das regras do orçamento, que é essa questão de emendas, que é tentar acertar o balanço fiscal do país. Mas isso vai acontecer lá em 2027. Né? Se a gente chegar em 2027, a depender de quem vencer as eleições ano que vem e se dispuser a liderar um pacto, não na paulada, o Dino tenta na paulada, né? com o Congresso, não na paulada. Então, um pacto dos 3 poderes, né? De uma reorganização orçamentária, fiscal, aí por aí sim. Eu imagino também que, sendo um presidente à direita, essa agenda vai se impor muito mais facilmente do que se o Lula for reeleito, pelo perfil de gestão que o petismo tem do orçamento, né, e de expansionismo fiscal. Né? Mas essa agenda está contratada. O que vai impulsioná-la ou não vai ser o presidente. Eu acredito que, se for um presidente de centro-direita, ele vai liderar essa agenda, talvez com o Congresso e com o Supremo. Se for o Lula, vai manter mais ou menos como está, mas alguma coisa também vai ter que fazer, porque vai colapsar, né? E a própria previsão da Fazenda é um colapso orçamentário. Então, mas diga, Daniel, diga. Não, é que o mantra aqui, você sabe melhor disso do que nós 3 aqui, né, Thaís? O governo não tem espaço mais, o orçamento não existe. Você tem um shutdown da máquina pública a partir ali de 27, 28, 29. Não tem nem dinheiro, inclusive, nem para as emendas parlamentares. Então, só restam 2 alternativas. Ou revisar todo o arcabouço, toda a regra fiscal, e isso não vai acontecer antes de 2027, nisso estamos plenamente de acordo, ou você tem uma solução de cima para baixo, a fórceps, com o Congresso tendo que engolir, do Flávio Dino. Não acho que isso vai acontecer, acho que isso vem em 2027. Agora, vocês estão falando de 2027, mas só um minutinho. O Haddad está aumentando o IOF para conseguir 20 bi para fechar as contas de 2025. Por isso que o Caio soltou esse vaticínio, se a gente chegar em 2027. Exato. Você prestou atenção nisso, na ameaça que ele fez Maria, ali? eu queria até estar aposentada. Vai demorar demais para chegar até lá, porque vai levar uns 18 anos para chegar lá. Entendeu, William? Vou estar mais velha que você em 2027. Nossa, eu estou bem velho. Então, você vê o tanto de tempo que vai demorar. Eu acho que tem uma questão aqui de uma fragilidade que vai só aumentar em 2025 e 2026. Daqui a 2 meses e meio, o governo tem que apresentar o que ele vai fazer com o orçamento de 2026. E se não conseguiu o IOF? Espera, e se não conseguiu... Depois da manhã ele vai dizer o que ele vai fazer com o orçamento desse ano ainda. Então... Como é que vai fazer para compensar o IOF? Não foi prometido para quinta-feira? Ou estou enganado? Exato. Está faltando 2 bilhões de reais, né? Vai tirar de onde? Então, eu acho assim, óbvio que a gente tem que olhar para 2027, 2028, inclusive é quando chega o próximo governo, o colapso está contratado. Agora, qual será o tamanho desse colapso? É que eu acho que a gente ainda não sabe. Solução, vai depender, né, da deterioração daqui até lá. Sim. Bom, a gente vai acabar esse segmento com esse grande ponto de interrogação by Thaís Heredi.